Olá, sou a doutora Maiara Velosa, sou pós-graduada em Ciências da Obesidade e Sarcopenia. Esse é o segundo episódio da nossa série sobre canetas emagrecedoras. No vídeo de hoje eu vou falar as principais diferenças entre as canetinhas. Então vocês devem ficar aí super confusos, porque escuta Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Qual a diferença entre essas canetas? Essa é a hora de você descobrir, tá? Então vamos colocar tudo isso aqui, ó, junto e vamos conseguir separar uma por uma para que vocês entendam qual a diferença entre as canetas. Então aqui eu deixei 4 canetinhas separadas. Nós temos a caneta do Wegovy, a caneta do Ozempic, a caneta do Mounjaro e essa outra também é uma caneta de Mounjaro, para vocês verem que tem apresentações diferentes. Isso também confunde muito vocês, tá? Vamos começar separando as substâncias, né? O Wegovy e o Ozempic é semaglutida, é outra substância diferente do Mounjaro, que é a Tizerpartide. Então aqui nós temos canetas com substâncias diferentes, tá? A semaglutida é um análogo do GLP-1 e aqui nós temos duas substâncias, o GLP-1 e o GIP, tá? Então a gente chama isso aqui de dupla agonista, que é o Mounjaro. Dentro da semaglutida, a gente vai ter esses dois aqui, o Ozempic e o Wegovy. Gente, qual que é a diferença dessas duas canetas? A substância é a mesma, porém em doses diferentes. O Ozempic, a gente vai ter duas apresentações, né? De 0,5 e de 1 miligrama. Já o Wegovy, ele vai ter várias apresentações, 0,25, 0,5, 1 miligrama, 1,7 e 2,4, tá? Então, o que muda aqui é a dose, a concentração que tem dentro delas, tá? Serve para a mesma coisa? Sim, né? Na falta de uma, a gente pode usar a outra. Porém, na teoria e em bula, elas vêm com indicações diferentes. O Ozempic, em bula, vem com indicação para diabetes e o Wegovy, em bula, vem com indicação para sobrepeso e obesidade, tá? Porém, as substâncias são as mesmas. Então, na falta de uma, a gente pode comprar outra e usar, tá? Por que que eles fazem isso? Porque comercialmente, eles estratégia comercial para divulgação do produto, tá? Então, vocês vão ver agora falar bastante do Wegovy, que é para sobrepeso e obesidade, e o Ozempic já é bem conhecido, que é para diabetes, mas quando não tinha o Wegovy aqui no Brasil, a gente usava o Ozempic para tratamento de sobrepeso e obesidade também, tá? Já a Tizerpartide, que é o Mounjaro, é outra substância, né? Como eu disse para vocês, ele é um duplo agonista e ela tem várias representações. Tem essa caneta, tem essa outra caneta e ela tem um frasquinho também, tá? Que eu não tenho aqui. Qual que é a diferença? Essa caneta aqui, que foi a primeira que saiu, era de aplicação dose única. A gente aplicava no paciente e descartava a caneta. Na outra semana, aplicava e descartava a caneta. Aí a Lili veio com esta nova apresentação. Essa caneta aqui já vem 4 doses, então você aplica e não joga a caneta. Você faz outra aplicação na outra semana, na outra e na outra. Ela contém 4 aplicações, tá? O Mounjaro também vai ter várias apresentações, então vai ter de 2,5 miligramas, de 5 miligramas, 7,5 miligramas, 10 miligramas, 12,5 miligramas e 15 miligramas. Essas doses vão variar de paciente para paciente e você precisa de um médico para te orientar, tá? Qual que eu acho mais vantajosa? Essa aqui, né? Essa aqui para mim é mais vantajosa. Fora que dá pra gente colocar, né? Dá pra gente colocar doses aqui especiais, né? Então, essa é a diferença, tá? Dessas duas aqui é só a apresentação, ok? Tá? A substância é a mesma e vocês podem encontrar tanto nessa apresentação como nessa outra. Falando do Tizerpartide e da semaglutida, vocês vão encontrar também algumas pessoas prescrevendo ou usando o genérico, tá? O genérico é a semaglutida e o genérico do Mounjaro é a Tizerpartide. Nesse caso, é uma substância genérica, né? Já não tem nada a ver com a canetinha, tá, gente? Então, aqui a gente tá falando das canetas mesmo, que foi usada ali no estudo. Eu costumo usar elas no tratamento, tá? Modo de aplicação. Todas elas podem ser feitas de uso semanal, uma vez por semana, tá? O Ozempic, às vezes,
o Ozempic ou o Wegovy. Às vezes a gente fraciona, coloca aí 2 vezes por semana ou até de uso diário. Tem isso na prática clínica de alguns médicos, tá? Tem estudos feitos com a semaglutida de uso diário, então pode ser feito, mas obviamente isso aí vai depender de perfil do paciente e a escolha é do médico. Tem médico que não quer fazer, né, 2 vezes por semana de uso diário, contando os cliques, tem médico que faz. Não existe certo ou errado, tá, gente? Tem o perfil de cada um e tem o gosto de cada um. Na bula tá escrito para fazer 1 vez por semana todas as substâncias aqui, tá bom? Por que que a gente fraciona? Normalmente a gente fraciona para diminuir efeito colateral. Quando você faz a dose muito cheia, tem mais efeito colateral do que você fracionar a dose. Então, quando fracionar a dose, isso pode diminuir efeitos colaterais. Por isso que alguns médicos optam por fracionar a dose, tá? Agora, vamos falar de indicações, né? A gente já falou que o Ozempic tem indicação em bula para diabetes, o Wegovy indicação em bula para sobrepeso e obesidade e o Mounjaro indicação para diabetes e sobrepeso e obesidade, tá? Ele tem outro nome também que chama Zepbound. Ainda não tem nenhuma canetinha aqui, mas o Zepbound seria o Tirzepatide para obesidade, tá? Então, essas aqui são as famosas canetinhas. Valores. O Mounjaro ainda não tem no Brasil, então quem está usando precisa importar. É possível fazer a importação. Você importa e faz o uso. Obviamente tem que ter um médico para te orientar e para te dar a receita, né? Para você conseguir importar, tá? Com a importação, o custo vai ser bem maior. Ele tá saindo aí pelo menos umas 8 vezes o custo do Ozempic, tá? Então, o Ozempic aí vai estar em média de 1.600 e o Wegovy, essa caneta maior que tem de 2,4, vai estar em média de 1.900, tá? Qual compensa? Depende, meu bem. Você precisa passar no seu médico para saber qual a dose que você vai fazer e quanto que você vai usar para ver o que depende, né? Para ver o que vale a pena, aliás, né? Então, assim, como que eu faço com o meu paciente? Dependendo da dose que ele tá do Ozempic usando, aí eu peço para ele trocar pro Wegovy, porque compensa. Se ele tiver numa dose muito baixa, pode ser o Ozempic mesmo. Se ele tiver numa dose maior, aí eu troco pro Wegovy. Se o meu paciente não está tendo resposta ao Wegovy, a semaglutida, ele já está numa dose alta, mas ele perdeu um pouco da resposta, aí nesses casos eu opto por trocar para o Mounjaro, tá? E claro que também isso depende do bolso de cada um, né? O Mounjaro hoje é o melhor medicamento, ele tem menos efeito colateral e ele entrega uma perda de peso superior à da semaglutida, tá? Mas isso aqui ainda é ótimo e resolve bem também. Então vamos às doses, né? Vocês vão encontrar canetas de várias doses, como eu falei um pouquinho lá, né, atrás, né? Do Mounjaro vai ter de 2,5, 5, enfim. A dose que eu devo iniciar também vai depender muito, tá? Normalmente a gente começa com a dose mais baixa e vai aumentando a cada semana ou a cada 2 semanas, dependendo da resposta que a gente quer do paciente, tá? Então eu não aconselho vocês a comprarem a caneta e usar, né, sem alguém te orientando, tá? Paciente que quando vai trocar de uma caneta para outra, muda totalmente. Então, o paciente que está usando o Ozempic quer mudar para o Wegovy, vai mudar a dose. Se está usando, né, 30 cliques desse aqui, é diferente de usar 30 cliques desse aqui. Se está usando 1 mg aqui, é diferente de usar 1 mg aqui da Tirzepatide, tá? Então, as doses, elas vão ser diferentes. Não adianta ficar migrando de uma caneta para outra, achando que vai fazer da mesma forma, que isso vai dar errado, tá? Não vai dar certo. A potência. A potência delas também vai depender da substância, da dose de cada paciente. Tem gente que vai ter efeito colateral com 1 mg de Ozempic por semana e tem paciente que vai usar 2 mg, 2,4 e não vai ter, tá? Então, isso não depende só do medicamento, mas também do perfil de cada um. Então, por isso que é bom ter alguém para te orientar, porque às vezes você passa mal usando o medicamento, você acha que é o medicamento, mas não. É porque você não sabe usar, você não sabe como manejar isso, tá? E o que fez o seu coleguinha passar mal não quer dizer que vai fazer você passar mal também. A maioria das pessoas que passam mal no uso dos medicamentos é porque está fazendo de forma inadequada, tá?
Tem colateral? Tem. Mas se você tiver orientação e souber fazer da maneira correta, você vai minimizar muito a chance de você ter algum efeito colateral, tá? Então, o efeito colateral também pode ser por mau uso ou por dose, né? Dose dependente. Então, se eu tô tendo muito colateral, pode ser que a dose está em excesso para mim, tá? Então, é legal aí nesses casos diminuir a dose e observar o que você pode estar fazendo de errado, que pode estar contribuindo para você ter esses colaterais, tá certo? Bom, acho que dá para finalizar as diferenças aí entre as canetinhas, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aí, que a gente tenta responder nos próximos vídeos. Um beijo, até o próximo.